Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de outubro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Em seguida, disse-lhes esta parábola: Havia um homem riquíssimo, cujas terras produziram abundantes frutos, e que pensava consigo mesmo: que hei de fazer? Não tenho onde guardar o que colhi. Lucas 12, 16 a 17. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. A pessoa que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesma. É, a um só tempo, juíza e escrava em sua própria causa. Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cumprir o dever que lhe compete perante Deus, amar o próximo como a si mesmo. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Graças a Deus. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã agradecer pela bondade, pela fraternidade e queremos pedir, Jesus, por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que habitam a terra e também por aqueles espíritos que estão magnetizados, sintonizados com a terra. Que possamos juntos, Jesus, trabalhar o amor, trabalhar a paz, trabalhar a fraternidade. Olhe, Jesus, por aqueles países que estão guerreando contra os outros, assassinando seus irmãos, destruindo suas histórias. Que esses irmãos possam sentir as suas vibrações de amor. E olhe também por aqueles que são agredidos, para que esses irmãos possam também deixar o amor brotar em seus corações. Amado Mestre Jesus, rogamos pela paz, a paz em nós, a paz em nossa família, a paz em nossa cidade, a paz em nosso país, a paz na terra. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão. É um dos dias do tratamento espiritual. O tratamento espiritual começa sempre na segunda-feira e nós temos um ciclo de 3 semanas para o tratamento. Então, quem começou segunda-feira, hoje é o segundo dia desse ciclo de 3 semanas. Então, nós temos o tratamento na terça-feira e na quarta-feira durante 3 semanas. Quando for na quarta semana, a gente retorna na segunda-feira para fazer a triagem novamente, para ver se nós vamos fazer mais um ciclo de tratamento, tá bom? Então, hoje é o dia de nós buscarmos sintonizar cada vez mais com Jesus. Fazer prece, ler o Evangelho, evitar brigas, contendas, discussões, a diminuir a bebida, se a pessoa bebe, bebida alcoólica, o cigarro, a droga, o sexo, a gula. Então, hoje é um dia da gente estar em comunhão com Jesus, com o nosso anjo da guarda. Então, vamos buscar evitar contendas no trânsito, contendas no trabalho. Então, vamos buscar essa harmonia com o Cristo. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Antes de nós irmos para a mensagem de hoje, eu quero lembrar aos amigos que em novembro
nós teremos o nosso encontro fraterno. E vai ser no dia 23 de novembro. Só deixa eu confirmar aqui. Vai ser no dia 23 e 24 de novembro. Vai ser no quarto final de semana de novembro. E nós vamos ter uma aula do tema atual sobre saúde mental e autismo. Nós teremos uma irmã nossa de Goiânia que vai conduzir essa aula. Então, olha, eu acho que seria interessante você colocar aí na sua agenda, já se programar para o nosso encontro fraterno que acontecerá no dia 23 e no dia 24 de novembro, tá bom? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. O grande futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 133. Meus amigos, nós estamos diante de um texto maravilhoso de Emmanuel e que nos chama muita atenção, porque nós que dizemos cristãos, seguidores de Jesus, somos aqueles mais rebeldes,
e que dificulta a implantação do reino de Deus, o reino trazido por Jesus aqui na terra. As nossas ações são ações contrárias ao Evangelho. Quando nós oprimimos, quando nós massacramos, quando nós abusamos das pessoas que trabalham conosco, desde aquela que ajuda a pessoa na limpeza da casa, no fazer o alimento daquela família, aquele que trabalha cultivando a terra, preparando a terra, arando a terra. Então, muitas vezes, nós oprimimos essas pessoas. E mesmo essas pessoas também, muitas vezes, boicotam o seu patrão. Então, às vezes, nós utilizamos da religião para oprimir aquela pessoa que tem a cor diferente, para oprimir aquela pessoa que tem a opção, orientação sexual diferente. Então aí nós não estamos seguindo Jesus. Quando assim fazemos, quando nós permitimos que em nossa cidade, que em nossa sociedade, há pessoas passando fome, quando nós admitimos que há pessoas andando nas ruas, por mais que muitas delas, ao ser perguntado, possam dizer que gostam de viver aquela vida ali, mas no fundo não gostam. Elas querem um lar. E às vezes a família, ela é religiosa, mas ela abandona o seu familiar. Abandona o seu filho às ruas. Então, isso não é viver o Evangelho de Jesus. Eu já disse uma vez em algum dos nossos vídeos, uma vez quando eu participava de um retiro na Igreja Católica, um padre disse: em uma cidade onde morre uma pessoa com fome, não é digna de comungar o corpo do Cristo. E se nós formos analisar, meus amigos, dentro desta fala de Jesus aqui, que o meu reino não é daqui, mas que a terra possa vir a ser o reino de Jesus, e para ela ser o reino de Jesus, nós temos que desenvolver a fraternidade, a solidariedade, a bondade, o amor. Mas enquanto nós ficarmos brigando um contra o outro, um grupo religioso contra o outro grupo religioso, a gente quer implantar o nosso credo religioso para os outros. Então, nós não estamos vivendo o Evangelho do Cristo. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio cumprir a lei. Só isso. Ele não fundou nenhuma religião. Não foi esse o objetivo de Jesus. Claro que as pessoas da religião dominante da época não aceitaram os seus ensinamentos, mas aqueles que aceitaram os seus ensinamentos fizeram o que ele pediu. E ao estudar a vida dos primeiros seguidores de Jesus, nós vamos ver em Pedro, por exemplo, a criação da Casa do Caminho, às portas de Jerusalém, para acolher quem? As pessoas abandonadas pela igreja da época. E, e não foi só a Pedro que fez isso. Maria de Nazaré, Maria de Magdala, auxiliou a colônia dos leprosos. Maria de Nazaré, quando mudou para Éfeso, junto com João, lá ela também criou uma casa que o pessoal chamava a Casa da Santíssima. Está relatado na obra Boa Nova de Humberto de Campos, no último capítulo. Então, meus amigos, ser cristão é fazer diferença no mundo. Ser cristão não é impor o seu credo às outras pessoas. Ser cristão é viver o Evangelho de Jesus. E tem muita gente que não é cristã e nunca ouviu falar de Jesus, mas que vive o Evangelho de Jesus.
Então, meus amigos, nós temos que repensar nossa prática, nossa conduta religiosa. Nós, como espíritas, que temos acesso à doutrina consoladora, nós que temos acesso ao Evangelho redivivo, trazido por Emmanuel, trazido por tantos outros irmãos lá da época de Jesus, a vivência dos primeiros discípulos. Que também nós consigamos hoje fazer o Evangelho de Jesus ser vivido por nós. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, benfeitores amigos, ajude-nos a viver o teu Evangelho. Temos muitas dificuldades por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da ganância, a ganância da riqueza, a ganância do poder. E muitas vezes, Jesus, nós, por causa do poder, priorizamos grupos afins em detrimento de grande quantidade de pessoas. Que o seu amor, Jesus, possa abrandar o nosso coração e possamos construir aqui o reino de Deus. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.